A pergunta que eu mais recebo nos últimos 10, 11 anos em que eu resido no Brasil é como está a minha família, qual foi a última vez que eu visitei a minha família, que eu estive com os meus familiares, meus parentes. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Resumindo um pouco a minha história, né? Aos meus 22, 23 anos eu mudo de Angola, Luanda, para Brasil, mais especificamente no estado da Bahia, em que eu resido nesses últimos 10 anos. E com isso várias demandas e vicissitudes, né? Ou seja, o motivo pelo qual eu viajo foi meramente para fazer uma universidade. Só que dentro desse contexto, existem N coisas que vão acontecendo ao longo dos anos e terminei a faculdade, me formei, constituí família e assim vai. Mas as pessoas toda vez que deparam-se comigo nas ruas, em vários outros locais sociais, eles sempre me perguntam, né? Como é que tá a família e qual foi a última vez que eu estive, que eu fui para casa, que eu voltei para casa. Geralmente a minha resposta eu digo que eles estão bem. Entretanto, nesses últimos 10 anos ainda não voltei para casa. Geralmente quase todo mundo se assusta. Nossa, todo esse tempo, sim, muito tempo. Em resposta a isso, falamos um pouco sobre tomada de decisão, né? Porque existem momentos na nossa vida em que o querer, às vezes, vai ser superado ou é superado por algumas outras demandas, né? Ou seja, não é só de querer em que a gente sobrevive, mas muito mais de algumas outras coisas que fazem a diferença, né? Ou seja, querer, eu quero voltar para casa, conhecer o pessoal, se conectar com a minha história, conhecer novas pessoas, que dentro desse processo pessoas deixaram de existir e novas pessoas vieram a existir, em que eu não tenho um contato, mas ainda assim fica essa ideia de que por que eu não voltei ainda? Será por falta de interesse, necessidade? Mas não, muitas das vezes que a vida em si nos proporciona momentos em que precisamos tomar decisão. Sim, nós precisamos tomar decisão. E às vezes essas decisões, por mais que nos afastam do nosso querer, às vezes a gente tem a ideia de que é pelo um bem maior, né? Então por isso que decisões, por mais difíceis que elas sejam, e nós estamos acostumados a ouvir que toda e qualquer decisão tem consequências. Ou seja, eu decidi nesses últimos anos não voltar para casa ainda. Não porque eu não quero voltar, mas pela necessidade, né? Por eu entender que ainda preciso, por eu ter que escolher entre voltar para casa ou estudar, aprender. Nesses últimos anos eu me formei como psicólogo. Dentro desse processo de formação eu tive a oportunidade, nossa, voltar para casa visitar ou pagar uma mensalidade da faculdade. É óbvio que eu tinha que optar em pagar a mensalidade da faculdade. Então, ou seja, sempre nesses últimos anos teve essa dualidade: faculdade, voltar para casa, terminou a faculdade, aí vem outras demandas, família, construção de futuro e tal. Aí você sempre tem próprio, então, ou seja, a vida em si, né, nos proporciona esses momentos em que precisamos tomar decisões, precisamos escolher, né? Ou seja, temos sempre duas opções: o não escolher é uma escolha e uma das escolhas, um sim ou um não. Então, a vida tem dessa, a gente costuma ouvir, né? E com isso eu termino em dizer que sim, sempre vamos estar expostos a tomar a decisão, sempre vamos ter que tomar a decisão, por mais difícil que seja. Assim como eu sempre tive que escolher ou voltar para casa, conhecer a família, estar no seu familiar, ou então ter que pagar uma faculdade, ou então ter que priorizar uma mensalidade do próximo mês, priorizar ter que se formar. E assim a nossa vida, ou seja, as nossas prioridades. Não é que a família não é uma prioridade, só que você tem uma opção. O não escolher é uma. Então, ou seja, não é que você não se importe, mas a vida é assim. Sempre vai te proporcionar momentos em que você precisa tomar decisão. E não tem por onde correr. Decisões precisam ser tomadas. E às vezes, por mais que essa decisão nos afaste de nossos familiares, nos afaste de amigos, se entendemos que a causa é maior, se entendemos que o motivo é coerente, que o motivo é correto, então que o faça e levante a cabeça e siga caminhando. Porque assim é a vida. Como é fato, não dá para termos tudo. Sempre que há uma necessidade de escolher, que escolhamos a coerência, que escolhamos o caminho que nos deixa em paz, apesar do rombo, apesar da tristeza que pode proporcionar a ausência, né, ou a negação. Isto é, quando dizemos sim a uma coisa, automaticamente estamos a dizer não a várias outras coisas. E assim é. Esse não implica dizer que não valorizamos, que não é importante, mas é que no momento o sim é necessário. No momento se afastar é importante. No momento se isolar é necessário. No momento estar longe é necessário. E assim é a vida. Você é obrigado a tomar decisões. E a ausência de decisão é uma decisão. Então não tenha medo de tomar decisão. Não tenha medo do que o fato de tomar uma decisão vai... A sensação em tomar decisões ou o medo de tomar ou não tomar uma decisão. Apenas siga, né, os seus princípios, siga as
sua coerência intelectual, enfim, siga o caminho que você entende ser melhor para você. Como eu disse, não tem por onde correr. Toda e qualquer decisão tem consequência. Apenas siga o seu caminho, o seu processo, entendendo que é a melhor escolha. E também, se não for, que eu quero deixar aqui para você, e se essa escolha não for a correta, que tenha essa capacidade, essa maturidade de compreender que não, errei, preciso voltar, fazer novas trajetórias e continuar caminhando. Eu acho que isso é o correto. E assim é a vida. Errar é humano. Agora, persistir no caminho errado, aí é uma história diferente. Ou seja, ou você quer continuar no caminho errado, ou você volta e continue no caminho que você entenda ser o correto. Já estava me esquecendo. Se inscreva no canal e deixa o like. Valeu!